Senhoras e senhores, sejam sempre muito bem-vindos a radiojara.com.br. Eu sou Alex Figueiredo. Eu sou Yuri Tavares. E junto com vocês somos os Foras da Curva. Sempre trazendo muita informação, muita animação, muita integração. E hoje numa segunda-feira muito especial. Hoje, 6 de dezembro. Sabe o que significa? Conta pra mim. Que o ano tá acabando. Olha só, faltam 25 dias para 2022. E nada mais, nada menos do que a gente ter entrevistados especiais fora da curva. E hoje em especial, essa personalidade, Eduardo Romero, um cara que eu conheço. Um cara que eu conheço desde o tempo que eu quase tinha cabelo. O quê? É verdade, é verdade. Faz hora, hein? Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios, Eduardo Romero. Você é o famoso Dudu. Ah, é? É, Dudu para as pessoas mais íntimas. Eu vou falar Eduardo Romero. Então, mentira. Eduardo, é o seguinte, muito simples, papo reto. Eu sei que você é uma figura pública. Desde quantos anos? 12, 13 anos já militando em prol da sustentabilidade, da cultura, das minorias. Eu pergunto assim, você já nasceu pronto ou como é que foi esse negócio? O que fez? Bom dia. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Alex, bom dia, Yuri, bom dia a todos os ouvintes. Primeiro é um desafio estar aqui com vocês, viu? Porque acompanhar esse ritmo tem que ser fora da curva. Olha, eu acho que, na verdade, não nasci pronto, não. Eu tenho me prontificado cada dia mais, Alex, a aprender e a crescer, né? E aí, a escola foi o grande caminho. Porque foi na escola, com os projetos, com os professores, que eu aprendi, primeiro, o que é cidadania, o que era cultura, o que era arte. Eu cresci numa família pobre em periferia. E a escola era o único espaço para consumir cultura e para se identificar enquanto pessoa. Então, eu te diria que essas oportunidades nas escolas fazem a diferença. Olha que bonitinho. Na educação, a gente sempre prega isso, né? Exatamente. Eu vejo que sem educação, as pessoas ficam alienadas. E a partir do momento que ela fica alienada, ela pode ser gado de quem ela quiser. E assim, a gente às vezes acaba... De quem ela quiser ou de quem quiserem que ela seja. Também. E nessa vida de gado, a cultura sofreu muito na pandemia. Muito. O primeiro setor que parou e um dos últimos que está voltando, né? Porque as atividades culturais, elas dependem da relação das pessoas, do contato com o público. Você até pode adaptar para o virtual. Você pode fazer uma peça de teatro com uma exposição através de uma live, mas a energia não é igual. Não é. Né? O que o artista precisa é desse contato com o público. E o público, ao ter uma interação presencial em qualquer manifestação artística, é outra vibe, é outra energia, é outra reflexão. E esses lances, meu Deus do céu, gente. A gente conversa assim, aí eu vi com o nome. Foi Eduardo Romero, cara, ele começou lá com os seus 13 anos, né? 11 anos no Clube de Ciências. 11 anos no Clube de Ciências. Andando no córrego balsa. Aí, nesse lance... Comecei com a fotografia para denunciar os problemas ambientais da região. E aí foi denunciando, fez parte, foi membro da Cápsula um tempão, entendeu? Sim, de renome nacional. Hoje está à frente da Subsecretaria de Cultura, né? Do CECIC, não é isso? Estou como secretário adjunto, né? Junto com o secretário João César Mato Grosso. Um abraço, João César Mato Grosso, muito bem, pela indicação desse rapaz aqui, gente boa pra caracas. E aí me diz assim, irmão, eu sei que você foi por alguns mandatos, né, vereador, representante de Campo Grande, visualizou todo esse processo de demanda, e aí você chega de repente numa pasta cultura. Eu sei que você dialoga bem pra caramba com cultura, com educação, com sustentabilidade, mas como que é esse desafio? A personalidade de Eduardo Romero, você sabe se reconstruir, sabe fazer esse seu processo de resiliência bonito. É por isso que você tá aqui, mano, velho. Pra gente saber como que é isso dentro de você, como que você tá aí fazendo essa diferença. Onde você vai? Onde você vai, você tá sendo luz, né, mano? É sempre um desafio, Alex. A gente precisa ir com boas pessoas ao lado, né? Sempre. A gente precisa ter uma família que apoie. E nisso eu tenho o prazer de dizer, eu sou filho adotivo e tenho muito orgulho dessa história, né? Os meus pais, hoje já falecidos, quando me adotaram, não sabiam o que era o A e o que era o Z, porque não tiveram a oportunidade de estudar. Cresceram na zona rural, vieram para a cidade e tentaram fazer com que os seus filhos pudessem estudar. Dentre eles, eu era um desses, né? E aí a educação foi essa luz que realmente me abriu inúmeras oportunidades. Foi na escola que eu conheci o grupo de teatro e fiquei como ator e diretor de teatro por 20 anos, sobrevivendo profissionalmente. Então senti e sinto na pele até hoje o que é ser de periferia, o que é viver da arte, o que é viver da sustentabilidade, voltando para as questões ambientais. Quando a gente traz essa experiência para o executivo, você sai da posição de militante e de artista e vai para a posição de gestor. Mas a tua sensibilidade, a tua formação, ela te vai acompanhando onde você estiver.
Então você leva tudo isso e você tenta, mesmo na dureza da burocracia, encontrar brechas. Eu sempre digo, nós precisamos recuperar a vontade de ocupar a política. Porque a política não é uma entidade separada das pessoas. A política é um espaço feito por pessoas que estão no contexto social. Quanto mais as pessoas se envolvem, mais a gente muda a política. E a gente precisa retomar o gosto de ser político e de fazer e participar do processo político. É porque tem uma aquela, como é que é aquela deixa lá? Religião, futebol e política não se discute. Doideira, né? Doideira. Eu chamo de infantilidade no processo. E aí vem aquela questão. Qual que foi aquele grupo de teatro que você ficou mais tempo mesmo? Esqueci o nome. Hã? Caras de Pau. Caras de Pau, velho. É verdade. 20 anos. A gente pôde ir para a África, pôde rodar o Brasil inteiro, falar de teatro na saúde, de teatro no meio ambiente, de teatro na cidadania. Nós, na época, estávamos iniciando o transporte coletivo integrado em Campo Grande. A gente apresentava 12 vezes ao dia a mesma peça, Yuri, dentro dos ônibus. Então a gente saía de um ônibus, entrava em outro, saía de um ônibus, entrava em outro. Claro, que na época a idade permitia. Né? Claro. Hoje não dá. Muita energia, muita energia. Hoje muita alergia, muita alergia. Muita. E aí vai construindo isso aí. Então, esse contato direto com o público é que realmente eu particularmente vejo que é a tua característica. Né? Você vem ali, não só com o público, mas também com as causas da situação sustentabilidade especificamente. E agora eu vejo assim, com pouco tempo de trabalho, você está justamente quanto tempo já lá na CECID? 7, 8 meses. Já montaram um edital. Né? Aliás, quem é equipe pode fazer, né? Fazer o jabá da equipe também, né? Claro. Porque justamente, cara, eu consegui montar uma equipe com essa coragem, com essa disponibilidade. Eu sei que no começo você não vai conseguir atender toda a demanda, não tem como. Né? Seria uma hipocrisia da nossa parte falar assim, não vamos abrir um edital que vai atender a cultura inteira em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Gente, realize na sua cabeça, não é bem por aí. A questão é quais são os espaços que estavam fechados e que agora começam a se plurificar através dessa iniciativa. Por exemplo, esse lance do campão, gente, levar a cultura para onde tem demanda é muito... olha, de arrepiar. Se eu tivesse cabelo aqui, eu estava arrepiando, entendeu? Porque justamente isso é o impacto. Por exemplo, se eu durante 30 anos morei ali perto ali do Vilas Boas, ali no bairro do Vilas Boas, não vou falar onde, porque os compradores eles chegam lá. Né? E assim, antes não tinha nada, agora você passa ali, tem um muro totalmente feito com artistas, sabe? Um mural de rua, uma coisa muito massa. Cidade, né? Exatamente. Então, assim, me diz, assim, de onde que saiu essa inspiração? Foi um briefing, foi uma correria? Como é que é essa correria louca que terminou agora essa semana? Terminou, foi ontem, o último dia. Estamos agora respirando, começando a próxima, né? Bom, primeiro, Alex, a sensibilidade do governador. O governador teve que, no primeiro momento, tomar medidas muito amargas para poder chegar a esse período agora e ter condições de fazer o que a gente está fazendo. Né? Quando foi criada a secretaria, há pouco mais de 7 meses, que o João César Mato Grosso foi convidado para ser o secretário, me convidou para ser o adjunto, nós integramos à secretaria o time que já existia. Então, a Fundação de Cultura, que é quem realizou o festival, é um time muito dedicado há muito tempo fazendo as coisas acontecerem, né? Dentro das possibilidades que existem. E o que a gente pensou foi como a gente pode começar um processo de retomada cultural, trazendo para o artista, para a classe de trabalhadores da cultura e para a sociedade uma nova maneira nesse período quase pós-pandêmico. Nós ainda estamos na pandemia, ainda tem restrições, ainda precisamos usar as máscaras, né? Mas uma série de ações foram culminando para isso acontecer. Primeiro, a dedicação do Prosseguir, capitaneado pelo Eduardo Riedel, em fazer com que a logística de vacinação chegasse aos municípios. Então a gente só conseguiu melhorar algumas ações porque Mato Grosso do Sul virou referência em vacinação nacional. Sim. Logística, distribuição e a vacina chegando no braço. Ainda tem gente com resistência a esse procedimento, mas a vacina é a alternativa mais indicada e mais eficiente até o momento, e a gente precisa fazer o uso dela. Depois, os investimentos que o governo liberou para a gente levou uma planilha apresentando ao governador as possibilidades, dentre elas, pagar o que a gente tinha que efetivar. Por exemplo, nós tínhamos um FIC que precisava ser reorganizado, nós tínhamos a Lei Aldir Blanc que estava travada e que era uma questão federal. A gente destravou esses 2 investimentos, fizemos o pagamento, nós criamos auxílios emergenciais dentro do período de pandemia, onde tinha o MS Cultura Presente 1, 2 e 3, que eram incentivos a lives, para os artistas fazerem lives e receber alguma colaboração para poder se manter e sobreviver. E depois a gente teve também o auxílio emergencial pagando parcelas aos trabalhadores da cultura de R$600 dentro do governo do estado e o campão cultural sendo pensado. 15 dias de evento, o maior festival do Mato Grosso do Sul, realizado em Campo Grande, mas era um festival do estado.
Houve atrações de todos os municípios que quiseram se inscrever, participaram e mandaram representações para cá. Nós tivemos aí 20 áreas linguísticas contempladas, né, do segmento cultural. Então, teatro, música, poesia, dança, artes cênicas, artes visuais, arte de rua. O tema era diversidade, cidadania e cultura. E mais de 20 bairros contemplados, inclusive os distritos de Ayanduí e de Rochedinho. A ideia foi realmente levar a arte e a cultura para onde as pessoas estavam. E eu tava conversando nos bastidores agora com o Eduardo sobre essa questão de como a gente não percebe que a arte movimenta a economia também, né? Geralmente tem esse discurso de que artista é vagabundo, não sei o que, vou dar meu dinheiro pra essa galera. Mas a questão a gente sempre trabalha muito e o que torna a gente humano é justamente a arte, a beleza, o teatro, a música. É isso que torna a gente humano, né? E aí as pessoas, elas gostam de consumir isso. E quando elas consumem isso, elas vão querer tomar uma cervejinha com os amigos, vão querer comer uma batata frita e vão querer comprar uma roupa nova pra vestir, vão querer, sabe? E aí já pegar o Uber pra ir no show, pra ir na apresentação. Movimenta Exato. toda a economia. Então, assim, a arte, além de pagar o artista pro artista fazer o trabalho dele, a pessoa que consome o artista, além de pagar o artista também, já pagou. Enfim, a economia inteira gira, né? Só tem benefícios investir na cultura, né, Eduardo? Inclusive, Yuri, as pesquisas mostraram que o que manteve a sanidade mental, a saúde mental das pessoas nesse período mais grave da pandemia foi exatamente os produtos culturais. Sim. As pessoas tiveram mais acesso, ainda que na linguagem virtual, ainda que pela internet, mas consumiram mais filmes, músicas, e foi exatamente esses movimentos de consumo de cultura que fez com que um pouco da saúde mental fosse preservada. Sim. Porque ela faz isso, ela alimenta o espírito, né? Exato. Ela traz paz à alma, né? Uhum. Isso é muito doido, né, Alex? Põe doido nisso. Isso é muito doido. Eduardo, é o seguinte, né? Já que é muito doido, já que a cultura cura, como que a gente pode, né? Ou, por exemplo, um leigo hoje, tá? E isso é muito importante porque às vezes fazer a trilha de participação de editais e tal, ela é complexa para quem está começando aqui. Exato. Por exemplo, eu conversei há um tempo agora com o Ronilson Guerreiro, que ele também é da parte da cultura, ele que está capitaneando lá, né? A gente conversou também com o Jorjão, né? Que é dos Filhos de Campo Grande, que também ele deu uma dica super legal. E o que acontece? Hoje, as pessoas elas gostam, principalmente na área da cultura, de já ter tudo mastigadinho, o cara chegar lá pronto. Me remete muito ao pensamento do filósofo, que ele falou assim, vaca não dá leite. Vaca não dá leite. Você tem que ir lá, tem que amarrar a vaca, tem que bretar ela, tem que ordenhar ela, depois você vai ter que separar o leite, aquela coisa. Então tem que cuidar bem para que ela chegue esse momento com leite. Né? Exato, e cuidar bem dela para ela ter leite. Então, a gente que veio um pouco da roça, a gente sabe que não é bem assim, né? E para você participar de um edital, existe uma série de, pelo menos, de prerrogativas para a gente ter essa acessibilidade. Existe um movimento dentro da Fundação de Cultura com relação a isso, né? Por exemplo, de fazer essa desburocratização para ter o acesso do edital. Mas o mínimo, você que está aí dentro, já está começando a fazer, por exemplo, teve o edital do Campão, né? Quem conseguiu participar? Tá, o cara que estava nesse pré-requisito. Mas se eu não tenho esse pré-requisito, como é que eu faço para conquistar? Como é que vai fazer essa orientação? Como é que Fundamental funciona? essa questão, Alex. Primeiro é importante a gente fazer uma distinção. Por que, entre aspas, as coisas do poder público são mais burocratizadas do que as coisas comuns da vida, entre aspas, né? No direito privado, o cidadão pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, se a lei não te proíbe, você é livre para fazer. Isso na vida privada. Na vida pública, o gestor público só pode fazer aquilo que está explicitamente dito na lei. Ou seja, não basta a lei não proibir, ela tem que deixar claro que pode. Por exemplo, tem que ter uma lei específica dizendo que se pode contratar artistas para fazer festivais. Ponto. E aí essas leis, elas vão ter que discriminar o passo a passo. Quais são esses artistas, quais são os critérios, quanto tempo tem que ter de formação, quanto tempo tem que ter de vivência na área, tem que comprovar isso. Por que isso? Isso é uma maneira encontrada desde a Constituição de 88 para garantir o bom uso do recurso público. E veja que mesmo com essa garantia, de vez em quando ainda acontecem problemas. Sim. Portanto, a gente não consegue fugir 100% desse procedimento. O que a gente tem dito sempre é assim, primeiro passo, foi-se o tempo em que o artista era única e exclusivamente a estrela do show. O artista hoje ele tem que jogar nas 11 posições, ele tem que saber fazer o show, seja ele da linguagem e da área que for, mas ele tem que entender de gestão, ele tem que entender de programação, de organização. O artista precisa criar o hábito de ir documentando as suas atividades para criar o seu portfólio e tirando cópia e fazendo registro do que sai nas redes sociais, do que sai na imprensa, porque no momento que ele precisa, essa pastinha está organizada. Na fundação, nós temos em todas as nossas gerências condições de orientar.
Eu tenho dúvida, nós estamos lá à disposição para receber, para orientar, para dar o passo a passo. Ai, que massa. Além disso, os próprios fundos de investimento, muitas vezes, por exemplo, agora recentemente a gente teve aí pelo FEMIC, que é um fundo municipal, no caso de Campo Grande, oficinas dadas inclusive pela Andréa Freire, que foram vários encontros de como fazer um projeto para disputar editais públicos. Então a gente também tem essa movimentação de artista com artista subsidiado com recurso público, né? Então eu te diria que assim, a grande dica é, seja um trabalhador da cultura que não é só o artista. Nós, inclusive, temos aberto editais para além de quem está no palco, para quem está no setor da graxa, como a gente costuma chamar, que são os técnicos, né, as pessoas que estão por trás do palco, para quem está em outros movimentos da cadeia da economia da cultura, né, que podem participar e que muitas vezes não aparece na atividade em si, por exemplo, o produtor, né, o diretor, o coordenador de ação. E aí, a gente está lá à disposição. Tem dúvidas? Procure a Fundação. Vá falar com a gente na sua área, porque a gente tem todo o passo a passo e a orientação para ser dada e, inclusive, temos muito prazer de fazer isso. Você pode reunir um grupo de artistas, chamar a gente para ir até esse local ou pode ir ao prédio da Fundação. É isso que eu acho que é muito bonito, que é justamente essa empatia. Exato. Né? E isso vem da gestão. Tá, Eduardo? Não é porque você está aqui não, mas, por exemplo, existiam outros processos, e graças a Deus o mundo gira, que antes era muito difícil você ter esse acesso. Sim. E o que eu vejo hoje é muito simples. Por exemplo, realmente, gente, você quer ir lá fazer você quer fazer uma audiência, chega lá, faz o agendamento, é questão de agenda também. Não é na hora que você quer, na hora que você pode, mas é uma hora que você vai combinar que vai dar tudo certo. E às vezes é inteligente a gente fazer esse diálogo, por quê? Para você queira participar em 2022, agora está quase, tem uma conversa que a gente vai ter aqui ainda, de um projeto muito legal, mas em 2022, cara, o seu 2022 começa agora. E agora que você começa a organizar todo o seu processo, o Jorjão mesmo falou uma coisa assim, cara, tem cara que chega lá e não tem nem CPF ainda. Não, e às vezes a gente entende a demanda e a gente reconhece a urgência. Tá? Às vezes você tem um evento que vai acontecer nos próximos 10, 15 dias, mas para o poder público, os procedimentos são mais demorados, porque você tem que abrir um processo para isso. Não é simplesmente querer ou não, e não é reconhecer ou não reconhecer. Às vezes a gente encontra colegas de trabalho mesmo que dizem assim, mas eu tenho 30 anos na profissão, ainda preciso provar. Para as questões públicas você precisa, porque não é para o Eduardo ou para o Alex, é para a documentação pública que vai estar ali pelos próximos 5, 10, 15, 20 anos, que é quando os órgãos fiscalizadores vão analisar esses documentos. Exatamente, entendeu? Então essa é uma coisa muito... Olha, nós vamos para um intervalo rapidinho e depois do intervalo a gente vai conversar sobre as tretas e as novidades ainda desse ano. Eu quero polêmica, hein? Eu vou fazer pergunta polêmica, hein? Muita coisa boa vindo aí. Tem coisa boa vindo aí. Olha ele desconversando uma coisa boa, Yuri. Então a gente aqui, vamos pro comercial rapidamente. Eu sou Alex Figueiredo. Eu sou Yuri Tavares. E aqui, Eduardo, a gente fala justamente isso. Você fala assim, eu sou Eduardo Romero. Eu sou Eduardo Romero. E junto com vocês somos os Foras da Curva. Daqui a pouco, depois do comercial, a gente conversa mais com essa personalidade e talento, Eduardo Romero. Vem que vem. Vem que vem. Rádio Jara. Senhoras e senhores, sejam sempre muito bem-vindos a radiojara.com.br. Eu sou Alex Figueiredo. Eu sou Yuri Tavares. E eu, Eduardo Romero. E junto com vocês somos os Foras da Curva. Sempre trazendo muita animação, muita interação e entrevistas leves, tá, gente? Apesar, enfim, se bem que a gente faz na média boa, né, Yuri? Eu com minhas arrobas e o Yuri com os gramas. E assim a gente vai fazer a coisa acontecer pra você ter essa noção do que é o Campão, cara. Campo Grande tem muito talento aqui. Campo Grande tem muita diversidade e tem muita integração, cara. Então, pra você que às vezes não se acha fora da curva, vai lá no nosso site, vai lá na radiojara.com.br, fala assim, ó, eu quero participar do programa, ou então vai lá nos Fora da Curva no Instagram, curte, compartilha, né? O meu irmão sempre fala assim, use, viste e fale, né? Então, use a gente no bom sentido, né? Fale com a gente e enfim. De repente também. Não, brincadeira. De repente vai que rola, né? Mas agora começa o bloco da polêmica. A polêmica, senhoras e senhores. Eduardo Romero. Deixa eu te contar uma coisa, Eduardo. Não sei... Só pra dar Só pra dar um cine, né? Ah, tá. Desculpa. ETs, extraterrestre. Eduardo, não sei se você lembra, em 2018, por ali, você deu uma oficina pro fulano de tal. E tudo, a gente tava lá. Então, nessa época, eu estava num grupo de teatro e a gente sempre ganhava editais e tal, a gente conseguia uma grana boa. Aí chegou a pandemia, putz, eu já tinha saído do fulano e tal, eu tava fazendo stand-up, então eu tava conseguindo, de repente, pandemia, parou tudo, né? Aí começou esses editais emergenciais, né? Eu era completamente alheio aos editais, eu não sabia como se escrevia, como fazia e tal. E aí eu, junto com alguns amigos meus comediantes, resolvemos
desbravar nesse mundo dos editais, a gente descobriu que não é um bicho de 7 cabeças, mas tem umas 4. Umas 4 cabeças tem. Né? E aí a gente começa agora, só que como eram editais de emergência, né, a gente acabou passando, mesmo que fosse a nossa primeira vez se inscrevendo. Quando a gente começa a vir agora pros editais tipo Fonteatro, o Prêmio IP que surgiu, né, a gente começa a ver que o buraco é mais embaixo. Né? É mais embaixo. É mais embaixo. E aí eu tava conversando até com o Marcelo, que é um grande amigo, e ele é muito bom com essa questão de editais. E eu apresentei o meu projeto pra ele, que é de stand-up. Não é um projeto de teatro, de fato. Eu considero stand-up uma vertente do teatro, claro, né? E aí... Olha ele jogando. E aí eu mandei meu projeto pro Marcelo. Eu falei, Marcelo, dá uma olhada, vê o que você acha, se você acha que tem chance. Ele falou, Yuri, é o seguinte, comercialmente é ótimo, mas pra dinheiro público eu acho que a galera não vai comprar. Porque enquanto tem um projeto que pode estar falando de saúde, na infância, não sei o quê, você tá falando de quando você... Era bullying na escola, sabe? O projeto de rir, né? E aí a gente pensa muito sobre isso, assim, como a gente realmente valoriza, isso é muito bom que a gente valoriza o teatro e as outras artes, mas o stand-up mesmo, que tem esse apelo comercial e é muito consumido, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, não recebe um olhar. Porque às vezes pode ter uma piada que é um pouco mais nananana, às vezes o poder público não quer dar uma olhada para esse tipo de linguagem, né? O que você enxerga como solução para isso? Stand-up vai fazer suas próprias coisas nessa iniciativa privada mesmo? Ou o que a gente pode fazer? Mas isso é o quê? É uma treta, né? Minha filha, porque existe a treta do teatro com o stand-up também. Eu acho que são duas coisas distintas, né? Entendi. Todas as linguagens são necessárias e são urgentes. Todas as linguagens cumprem o seu papel, né? Para os editais públicos não tem distinção das linguagens. O regramento não é pode ou não pode stand-up. O regramento é, primeiro passo, precisa olhar o edital, o que ele está pedindo dentro da linguagem. Basicamente, quando se tem cobrança de ingresso, é impeditivo. Quando é realizado em espaço privado, é impeditivo. Então, é muito mais considerado esses elementos e o próprio portfólio de quem está apresentando do que especificamente a linguagem. Tá? Então não tem impedimento de concorrer com stand-up ou com outra linguagem qualquer que seja, desde que o edital tenha previsão para isso. O que impede muitas vezes é o apoio do governo em algo que você vai fazer uma cobrança de ingresso. O apoio do governo em algo que você vai fazer num espaço privado, numa casa de shows, por exemplo, particular. Aí sim você tem limitações, porque a lei não permite que o dinheiro público entre em atividades que tenham proximidade com o cunho privado. Entendi. É só essa limitação. Mas, por exemplo, rodar um projeto de stand-up em escolas públicas, rodar oficina de stand-up em atividades de acesso para as pessoas em praça, você cumpre os objetivos do recurso público e tem chance de concorrer com outras linguagens. É verdade. Não, é porque a minha questão mesmo era essa... Porque o stand-up, eu e Yuri particularmente, eu enxergo o stand-up como uma celebração do cotidiano. Assim, é uma oralidade, né? É. A gente vai ter, por exemplo, você tem para as linguagens mais específicas das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, a gente tem as oralidades das contações de história muito fortes. Exato. Então, também o stand-up pode se aproximar disso. Olha Né? aí. Agora, as restrições não estão na linguagem da proposta. Entendi. Elas estão muito mais onde acontece a proposta. Entendi. Não, porque eu tava conversando com o Marcelo e tal, apresentei a minha proposta, e pra mim, eu e Yuri, eu tenho o stand-up como isso, né? Uma celebração do cotidiano e tal. Eu não quero muito ser levado a sério com o stand-up, eu quero fazer a pessoa rir, né? Eu não quero trazer mensagens, apesar de eu trazer, mas eu não quero que seja panfletário, tipo, estou falando sobre isso, não sei o quê. Mas eu quero que os meus textos cheguem de uma forma leve, que depois as pessoas pensem, putz, ele falou sobre isso e tal, é isso que eu quero. Provocar realmente através da arte. Não ser panfletário, sabe? Tipo, estou falando sobre homofobia. Não, eu vou fazer piada sobre a minha vivência enquanto homossexual e falando sobre a homofobia que eu sofri na minha vida, mas não falar, olha como eu sofri. Fazer piada sobre isso, o que é o stand-up, Exato, do limão fazer limonada. Exato, né? e aí quando a gente pensa nessa questão do edital e da concorrência, porque ainda assim é uma competição, né, de quem vai ganhar esse edital. Se eu for competir com uma pessoa que está fazendo uma peça infantil sobre a saúde, não sei o quê, com certeza eu vou perder. Mas aí vai depender, Yuri, de como é que o edital está previsto para isso. Por exemplo, o Campão Cultural foi a maior experiência de abrangência de linguagens que até então não se tinham contemplado nos editais anteriores. Agora, como é que se dá isso? Também quando os movimentos vão se organizando e vão reivindicando esse espaço. Né? Então, por exemplo, nós conseguimos incluir no edital do Campão Cultural a arte das drags, por exemplo, que é considerada uma arte LGBT. Exato. Que ela pode transitar entre a música, entre o teatro, mas ela é um recorte específico para essa questão. Né? A gente conseguiu incluir, por exemplo, a questão das artes de rua, as manobras de skates, por exemplo,
os audiovisuais produzidos com essas manobras, que é uma linguagem específica desse segmento. Então, também tudo depende de como é que os setores organizados dialogam com o poder público para que se incluam essas linguagens nos editais. É claro que se você for concorrer num edital que tem previsão com a temática do teatro clássico ou do teatro infantil, você colocar o stand-up ali concorrendo, talvez você já comece uma desvantagem. Entendi. Né? Mas isso não é impeditivo quando você também constrói nessa linguagem. Faz sentido. O Campão Cultural é o maior exemplo. Nós conseguimos colocar nesse edital linguagens que antes não tinham sido contempladas por nenhum edital anterior. Olha que legal, muito Inclusive, bem. a segunda edição do Campão Cultural acontece em setembro do ano que vem. Opa! Uma dica que eu dou para todo mundo que é da arte, da cultura, de qualquer linguagem é: não espere o anúncio dos editais. Deixe o seu material sempre preparado. Massa. Porque quando os editais acontecem, os prazos são curtos. Curtíssimos. E às vezes você precisa tirar uma certidão. Mantenha suas certidões, porque geralmente as certidões são sempre as mesmas. Basicamente, o que você tem que ter? A documentação, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, que é o mínimo que se repete. Você precisa ter o portfólio da sua atividade, mostrando que você tem uma atuação nessa área e a sua ideia mais ou menos esboçada. Então, se você já tem isso na gaveta, pintou o edital, você tem condições de se inscrever e de participar. Perfeito. Então, eu acredito que também no Campão Cultural do ano que vem, acho que cabe uma parada de stand-up, não, Alex? Super cabe. Ah, minha filha, demanda tem. E é um coletivo de 45 artistas, né? Então, assim, a gente está retomando. Até esse final de semana teve uma oficina em função do FEMI, que foi até capitaneada pelo Bruno, né? Ele estava fazendo, ele, o Wagner, salvo me engano, e o Anderson Barão também, eles fizeram lá na comunidade das Moreninhas. Mas foi um projeto pontual. Claro. Eu acredito, assim, que evidentemente esses cases que têm mais abrangência, que eles têm um portfólio maior, terão uma predileção nesse processo de encaixe. Mas é interessante também fazer, como você acabou de falar, você que é o artista, deixa tudo prontinho, né? Eu sei que não é, eu sei que é desafiador deixar tudo prontinho para quem está vivendo urgência, mas é dessa forma que você vai conseguir conciliar o seu processo de capitanear, por exemplo, recursos para um edital como é um FIMIC, um FIC e um projeto E diálogo sempre. As políticas públicas são construídas com diálogo entre o poder público e a sociedade, sempre. Esse diálogo não é para tirar ninguém da história, esse diálogo não é para anular as reivindicações ou para anular as bandeiras, não é nada disso. O diálogo é para construir em conjunto. Por exemplo, nós temos agora, vai ser lançado aí o FIC 2022, 8 milhões previstos. Olha aí. O governador já deu a garantia do FIC 2023, ou seja, nós vamos ter 2 FICs na sequência, um do outro, já com recurso provisionado. Nós teremos aí o edital já garantido para maio do Festival América do Sul, vai voltar a ser no período de maio, que era o período original, e em julho o Festival de Bonito. E em setembro, já a segunda edição do Campão Cultural. Esses já são os desenhos prontos, né? E a gente tem aí, ainda esse ano, vamos lançar algo especificamente para música, mas esse eu não posso dar spoiler. Não. Ah, mas você pode dar spoiler de algum edital, por exemplo. Me explica esse lance da Cidadania Viva. Porque é um edital que a gente está vendo que tem um prazo agora. A gente fica esperto nos prazos. O prazo encerra agora dia 12. E para você que é jovem, cara, tem jovem que ainda fala, cara, não tem título de eleitor ainda, velho. Cara, você tem que ter a documentação mínima para participar de um processo desse, que são salários de entre 700, né, até R$4.200. Bolsas, né? Só a gente chama de bolsa. Não é salário porque não é um trabalho específico. É uma bolsa, bolsas, né? É. E como que funciona, Eduardo, esse projeto Cidadania Viva? Tum, tum. Esse é um diamante que a gente tem, viu? A ideia é que, assim, o jovem estudante, nesse momento em Campo Grande apenas, depois a gente vai expandir para o interior, tá? Porque primeiro você precisa fazer uma fase inicial para poder testar a metodologia, ver todas as questões, depois você expande para o restante do estado. Piloto, né? Um piloto. O jovem que tem de 16 a 29 anos de idade e é estudante, pode ser do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, do curso técnico, mora em Campo Grande e queira concorrer a uma bolsa que começa com R$700 e pode chegar até 4.200, ele pode se inscrever no Cidadania Viva. O Cidadania Viva é um projeto que vai trabalhar com 2 linhas. Educomunicação, como é que você, enquanto cidadão, exerce a sua cidadania através da comunicação, como é que você produz os seus informes, os seus vídeos, os seus textos, as suas fotografias, né, o seu material comunicacional e fala de si e fala da comunidade que você está inserido, e a arte e comunicação. Como é que você manifesta a sua linguagem comunicativa através das artes, com o muralismo, com o teatro, com a música, com a poesia. E esses jovens têm uma dedicação mínima ao projeto, eles podem concorrer a essa bolsa como monitor social.
Então, R$700 é a bolsa mínima. No primeiro momento, se inscreve no projeto. Nós selecionaremos 70 jovens. Olha. Esses 70 jovens começam com R$700 no primeiro mês. Aí, dentro do projeto, nós vamos selecionar, de acordo com o perfil, com a escolaridade, com a idade, com a disponibilidade de tempo, 10 jovens para ser supervisor, passa a ganhar R$1.000. 10 jovens para ser coordenador regional, passará a ter uma bolsa de R$1.200, e um jovem para ser o coordenador geral, que terá aí uma bolsa de R$4.200. Né? Então, Que legal, é uma filtragem. Quer dizer, você entra, é como se fosse um pequeno plano de carreira dentro do próprio projeto. Isso é legal por quê? Porque aí não tem aquela coisa assim, não, eu acho que você já tem o potencial, você vai entrar. Não, você simplesmente vai se permitir ser igual a todos, e a partir do seu processo de engajamento, de inteligência, de capacidade, de disponibilidade de tempo e proatividade, você consiga galgar esses novos patamares. Interessante, exatamente. muito interessante. E aí todos os demais que não forem selecionados para essas funções continuam como monitor social dentro de ações. É claro que o monitor social ele tem uma dedicação menor do que, por exemplo, um coordenador regional. Por isso tem uma diferença nas bolsas, né? As inscrições vão até o dia 12 de dezembro. Ah, Eduardo, eu tenho 16 anos, terminei o ensino médio, fiz o Enem ou vou fazer um vestibular, não estou estudando nesse momento. Ok, você pode se inscrever, pode participar. Você sendo selecionado no momento de efetivar a contratação, né, a celebrar oficialmente esse convênio com o Estado, você precisa apresentar o documento de que está estudando, tá? Ah, tá. Então, por exemplo, tem um delay aí, dá para pessoa, não tem esse pré-requisito, né? Então, por exemplo, eu terminei o ensino médio, quando que vai ser prevista mais ou menos essa contratação? Em final de janeiro, começo de fevereiro, no máximo, a gente está efetivando as pessoas que forem selecionadas. Né? Porque tem um vestibular, tá, o pessoal está migrando, tem o SISU, essas outras coisas, né? Tranquilo. Mas a regra é, tem de 16 a 29 anos, é estudante, mora em Campo Grande, quer participar de uma experiência com cidadania e cultura, vem com a gente. Para se inscrever, muito fácil, tá? Nós temos no @cidadaniavivams, @cidadaniavivams, todos os pontos esclarecidos. Você precisa ter uma plataforma Lattes, o seu currículo, você entra no sistema da Fundect, faz o cadastro, baixa o edital, leia o edital, leia o edital, e lá no edital tem as instruções, aí você vai preencher dentro do sistema da Fundect seus dados pessoais, anexar seus documentos, mandar um vídeo de 30 segundos dizendo por que você gostaria de participar do projeto, um áudio de até 1 minuto dizendo o que você entende por cidadania e um texto de até 2.500 caracteres contando a sua história de vida. Junta tudo isso. Ah, Eduardo, como é que eu faço para mandar o vídeo? Você pode mandar o link do Drive, você pode mandar o link do YouTube, não tem problema. Esse material não vai ser publicado, é só para avaliação interna. Junta esse material, manda e aguarda a resposta. Sendo selecionado nessa primeira fase, a gente chama para entrevista. Aí passou na entrevista, aguarda o resultado, e se você for o selecionado ou a selecionada, você começa no Cidadania Viva já com R$700 de bolsa. Olha que legal, R$700 de bolsa, a gente faz a diferença, será? Será que não faz diferença nesse momento de crescimento espiritual aí no Brasil? Dá pra comprar meio litro de gasolina já. E uma coisa importante, o jovem pode estar estudando e trabalhando e participar do projeto, tá? Não é impeditivo. Ele só não pode concorrer à bolsa se ele já for beneficiado de algum benefício do governo do estado. Por exemplo, se ele for beneficiado com o Vale Universidade, né? Ou se ele for do Bolsa Família Estadual, aí ele não pode. Mas fora isso, ele pode trabalhar, estudar e receber a bolsa. Legal. Então é um programa de incentivo para ele ser a mais. Exatamente, para que ele continue estudando e que ele se insira, porque a ideia é experiência de cidadania. Não tem nada mais cidadão do que estar na sociedade fazendo as coisas que a gente gostaria de fazer. Exatamente. Olha, muito bonitinho, né? Porque, por exemplo, no meu tempo, a única coisa que você fazia o quê? Você tinha que trabalhar, filho. Não tinha esse negócio. Não tinha. Gente, aí os caras falam, não, mas a nossa geração tá sofrendo muito. Gente, pelo amor de Deus, valorize o seu momento do agora, por favor. Tá? É só um videozinho de 30 segundos. Você que é um TikToker especial, você vai lá, faz qualquer um videozinho massa de 30 segundos. E coloca e manda. É muito simples. Agora o duro vai ser o texto de 2.500 caracteres. Mas é tudo simples. Nós não vamos analisar ali se escreveu bem ou mal o texto. Nós queremos apenas conhecer a pessoa. A história, exatamente. Né? Basicamente, como a gente vai trabalhar com material de comunicação, é importante que a pessoa pelo menos tenha uma desenvoltura mínima para escrever, para falar e para fazer vídeo. Né? Olha, que legal, que legal. Eduardo Romero, você que é uma pessoa pública inteligente e plenamente capaz, você já teve o seu já é mestre já, né? O mestrado já tem mesmo. Já estou na fase final do doutorado, quase louco. O mestrado já está na corrida do doutorado.
educação, você falou bem no comecinho da nossa entrevista que educação faz a diferença. Toda. No seu processo de engajamento, essa história linda que você tem, por exemplo, a minha irmã também foi adotada e hoje ela é professora lá na USP e tal, terminou o doutorado dela. São as oportunidades, né? E um dia desse nós estávamos num diálogo familiar e às vezes as pessoas falam assim, mas elas não tiveram condições. Gente, não é nem questão de condição, é questão de que se caso aparecer uma pequena oportunidade, você saber abraçar essa oportunidade com o seu processo de vida. E para esse jovem, e para esse mais jovem, por exemplo, no meu caso, eu tenho 27 anos de aula. E aí eu pergunto... Eu ia falar, a Rádio Jara já está com essa idade. E aí eu pergunto, para esse jovem talento que está chegando aí, ele nesse seu processo de inspiração, né, na sua vitrine de pessoa, hoje você, Eduardo, que dica que você fala para ele, sabe, ser o que ele merece ser, alcançar o que ele deseja alcançar? Primeiro é ter sonho, seja qual for o seu sonho, mas sonho, é o sonho que move a gente, é o sonho de melhorar a qualidade de vida, é o sonho de melhorar a nossa moradia, é o sonho de melhorar a profissão que faz a gente se mover. E depois, se mexa em direção a esse sonho. Não fique esperando que o pai, que a mãe, que o governo, que alguém faça. Faça você e vá cavando esse espaço. Existem muitas alternativas, existem também muitas barreiras, mas elas ficam menores quando a vontade de ultrapassar é maior. Por exemplo, o Cidadania Viva vem para isso. Jovem de 16 a 29 anos que queira acreditar no seu sonho e viver essa experiência, tem um incentivo financeiro para que ele possa continuar estudando, para que ele possa viver outras oportunidades, conhecer outras pessoas, se inserir em outro movimento e ocupar outros espaços. A vida é muito dinâmica e a gente tem simplesmente que fazer escolha. Ou a gente fica sentado lamentando, ou a gente levanta, arregaça as mangas e encara o que tem que encarar. Muito bem, ó, encara o que tem cara de cara limpa. Esse é o lance do stand-up. Então, para você que está conectado com a gente, cara, essa conversa, esse diálogo que a gente deseja sempre ter aqui nos Horas da Curva. Um diálogo simples, um diálogo honesto, um diálogo leve e com personalidades que no seu brilhar, no seu existir, simplesmente já nos traz essa referência. E, Eduardo, gratidão por você existir, velho. Né? Assim, não é uma coisa assim de rasgação de seda porque está filmando, não. Mas a gente conhece o seu trabalho. Eu conheço você há muito tempo. Sei das barreiras que você teve que enfrentar, das diversidades que você às vezes teve que trazer no seu processo de vida, de resiliência. E, mano, é isso que a gente quer. A gente quer as portas abertas com as pessoas certas, nos lugares certos. Né? E você, na minha visão, você está num lugar super certo. Né? Eu vou ser muito sincero, assim, porque em apenas 7 meses, vocês conseguirem num processo de engajamento, estimular a equipe que já estava lá para poder fazer essas entregas é muito desafiador. É muito desafiador. Inclusive, eu estava conversando agora há pouco com o Vanderlei, que ele é presidente da PRF, agora do SimPRF, do sindicato eleito, e ele fala com brilho nos olhos do que ele pertence desse coletivo. E eu vejo justamente isso em você aqui. Por exemplo, a gente tem que falar isso porque você está aí e você não consegue ver. Mas é isso. Eu tenho orgulho de falar com pessoas que sabem o que estão falando, que tem esse brilho no olhar. E para manter esse brilho no olhar é o quê? Você tem que acordar que hora que você acorda no dia? Que hora que você vai dormir no dia? 4h20. Exatamente. É acordar cedo, gente, e dormir tarde. É verdade. É uma jornada de excelência. Não é fácil, não. Então, hoje, para você que tem aí essa noção, se inspire nessas personalidades. E, Eduardo, assim, gratidão por você existir, por você ter conseguido liberar um espaço na agenda, que não tá fácil, né? Para chegar aqui e ter esse papo fora da curva com a gente, beleza? E manda aí as arrobas, redes sociais, como é que é, se você tem TikTok, pro pessoal entrar em contato, se inspirar com você. É aquela coisa assim, né? Muito bem. Tô com mais toque do que tique. Mas as redes sociais. Eduardo. Bom, eu quero primeiro dizer também da minha gratidão, em especial pela confiança, né, tanto do nosso governador Reinaldo Zambuja quanto do secretário João César Mato Grosso, que me deram a oportunidade de estar nesse time, fazendo as coisas acontecerem dentro dos limites que tem. Sim. O governo tem dito uma máxima que eu considero fundamental. O governo não pode tudo, mas tudo que ele pode tem que ser feito para chegar até as pessoas. E tem sido nesse ritmo que a gente tem caminhado. Agradecer pelo reencontro, o Uri, Alex, vocês são pessoas que fazem parte da minha trajetória também, nas artes, na educação, nos movimentos ambientais, nos movimentos políticos, né? Porque é isso, a vida é um ato contínuo, né? A gente vai construindo em conjunto, né?
reforçar, né? Tô aqui muito empolgado com a ideia do Cidadania Viva mesmo. Então, você que é jovem de 16 a 29 anos, ou conhece jovem de 16 a 29 anos em Campo Grande que é estudante, orienta para se inscrever, para participar do Cidadania Viva. No nosso Instagram, @CidadaniaVivaMS, @CidadaniaVivaMS, tem todas as informações e o passo a passo. Pode mandar direct, pode falar com a gente, nós estamos à disposição para construir juntos o melhor caminho possível. Muito bem, muito bem. E aí a gente vai encerrando o nosso encontro de hoje. É assim que acontece, né, gente? Papo bom, papo rápido, vai rapidão. Então, assim, vamos começar, né? Enfim, Eduardo, gratidão por você estar aqui com a gente. A gente vai encerrando, daqui a pouco dos comerciais a gente tem mais Foras da Curva. E aqui quando a gente encerra é bem assim. Eu sou Alex Figueiredo. Eu sou Yuri Tavares. E eu, Eduardo Romero. E junto com vocês somos os Foras da Curva. Vem com a gente, depois dos comerciais tem mais Foras da Curva pra você.